Esse casarão histórico, no coração da cidade do Cabo, guarda uma das histórias mais marcantes da África do Sul. Construído no século XVII, ele serviu por mais de um século como alojamento para pessoas escravizadas, trazidas de diferentes partes da África e do Oceano Índico. Por trás dessas paredes, você está vendo? Vem comigo. Milhares de homens, mulheres, crianças viveram momentos de dor, resistência e esperança. Aqui simboliza o navio negreiro, como a parte interna onde os negros eram escravizados. Eles vinham deitados, acorrentados. Hoje o local abriga o Iziko Slave Lodge, um museu que preserva a memória daqueles que ajudaram a construir a história deste país. Caminhar para esse espaço é lembrar que a liberdade, a dignidade, os direitos humanos foram conquistas alcançadas com muita luta. Aqui a ancestralidade não é apenas lembrada, ela continua viva, ensinando e inspirando novas gerações. E aqui a gente consegue perceber a caça mesmo, falando de caça, né? Porque falando de escravidão, a chegada dos barcos aqui. Então, se você entrar, aqui tem as cordas, acho que para não entrar, é um pouco escuro. Você vai ver que aqui, veja, era como se sentia os negros em África do Sul vindo pelo Oceano Índico. É uma reconstrução do porão deste navio. Mermin. E quando eu cito, às vezes nas lives, enfim, a quantidade de crianças, homens, mulheres e como eles eram distribuídos nos navios negreiros. Esse museu foi criado para lembrar essa resistência do povo escravizado, assim como em Brasil, né? A gente muda de local e aí percebe, né? As rotas marítimas, aqui a parte de preservação de oceanos e a busca pelos navios naufragados, porque lembra que aqui tem o Cabo da Boa Esperança, que é um outro vídeo. Segue aí para você ver. Opa, eu comecei pelo lado errado. O local das ilhas, né? Aqui, em memória, lembrando, né? É um é. Tinga, Mali, Madagascar, todas as origens dos negros que vieram escravizados na própria África para cá. E aqui eu quero mostrar para vocês a rota, né? Olha que interessante. África, a gente aprende a olhar como se fosse o Brasil, mas aqui é a África, né? Oeste da África, aqui é Madagascar. Então, se a gente pensar, os navios vinham, paravam exatamente aqui onde nós estamos, Cabo da Boa Esperança, como eles têm um outro vídeo aí, segue meu perfil. E aí se ia para as rotas da Índia, que é essa ideia aqui, né? E também a escravidão, e para a Indonésia. O Brasil não está aqui, né? Lá em cima está em Ásia. Então nem se pensava em Brasil nessa época, porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. Vamos dar uma olhada na parte interna. A maioria das casas que a gente vê antigas tem aquele meio, né? Onde se banhava, se comia. E normalmente os escravos ficavam nesses pátios internos. Aqui também serviu, pelos holandeses, de uma rota de onde guardavam as especiarias, comercializavam, depois várias prisões. Então, a importância séria, né, dos direitos humanos que por séculos foram não respeitados. Aqui é um pouco da biologia marinha, que já tem um outro vídeo para vocês, mas que onde foi realmente, né? Essas xilografuras a gente vê muito também no Brasil, mas aqui não diferente, só que com outra ideia. E observem, ilha de Moçambique. Moçambique para nós, né?
as memórias, né? Vamos mostrar o que foi encontrado nos mares aqui, os barrotes, né? São lembranças encontradas no mar pelos pesquisadores dos navios afundados. Ó. Isso tem uma grande importância porque vai nos lembrando que conhecer a história é honrar aqueles que vieram antes de nós. Veja, os diversos segmentos e povos africanos. Essa máscara aqui, a gente encontra à venda, por sinal, no centro de Cape Town, que é Angola, a apresentação da dança africana. Nós temos aqui a presença de Angola, depois nós temos aqui uma outra presença, vamos ver o pano de cabeça que a gente chama muito, que é de Bali, Madagascar, um povo mais guerreiro. Acho que não tem como Miguel passar aqui, não vamos passar aqui. Né? Java, povo da Índia, povo de Bali, seguindo pela escravidão, todas as regiões que foram abrigadas, né? Então, aqui alguns artefatos históricos, os tronos, né? E aqui a gente vê mais uma vez a rota, ó. Vem do oeste da África, são aqui de escravidão, né? Então, todo esse povo aqui, porque na verdade a rota do caminho das Índias era essa, né? Saía lá da Europa, que é a Europa, vinha para buscar e voltava. Foi por isso que Pedro Álvares Cabral diz a história que se perdeu, a gente não sabe. Em vez de entrar para a esquerda, entrou para a direita e descobriu o Brasil. Pode ser. Então, os artefatos de época. Vocês vão ouvir uma pessoa falando, não é nem inglês nem holandês, né? Que a linguagem aqui se misturou com todos esses povos, mais o holandês. E se chama africanês, né? Africane. Uma linguagem diferente, tem uma sonância que eu não consigo fazer, mas é bem interessante. Então, as peças que eram encontradas desses diversos povos. O Brasil, ao contrário, né? Os negros de outras regiões do oeste, do norte da África, foram para o Brasil e encontraram os indígenas, né? Essa territorialidade é diferente dessa migração aqui. Mas a influência daqui mostra, né, os desenhos, tem uma similaridade porque é a escravidão, né? Nesses corredores, quanto sofrimento, quanta tristeza. Visitar o museu é revisar a história. Visitar esse museu é revisar a história. Lembrando que ela precisa ser lembrada para que não se repita. Esse é o nosso papel hoje, passeando em África. Aqui está a história. E que a liberdade depende dos seus atos. Em 94, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul e ajudou a reconstruir uma nova nação baseada na igualdade de direitos. Conhecer a África do Sul é também conhecer a força de um povo que transformou a dor em esperança. Daí eu lendo fica chato. E é importante, conversando com os locais, saber que essa segregação velada ainda existe. Os bairros ainda são separados. As pessoas ainda têm o bairro do branco, do negro e do mulato, que é bem interessante.
Então, existe ainda esse comportamento, que a história é nova, né, gente? 1994. Então, revisitar essas passagens é lembrar que se nós não lutarmos pelos direitos, nós continuaremos replicando essa história de violência e escravidão. Mandela ficou preso numa ilha aqui, na África do Sul. E por muito tempo foi um dos símbolos de luta e resistência. As condições na ilha extremamente precárias. Há questionamentos em relação ao Brasil se ainda não são. Por isso, lutar a favor dos direitos humanos nos traz a presença da dignidade humana. Também, falando com os locais, a dor desse povo escravizado ainda é presente nos seus costumes. A cidade vive basicamente do turismo e da história. Esse museu representa isso. E é um passeio entre o casarão da história toda sendo revisitada. E o nome disso está aqui. Fim do apartheid. Fim da separação. Consciência Black, do movimento. Nós fizemos esse passeio hoje falando desde a escravidão, desde a história dos holandeses que chegaram aqui, trouxeram do resto de África os negros para trabalharem, até 1994, falamos da prisão de Mandela e falamos da nossa história, que não é diferente em nenhuma parte do mundo, mas que precisa ser revisitada. É a história de um povo, nosso povo. Movimentos populares como o hip hop, o reggae, são movimentos de resistência, de reconstrução e, principalmente, de identidade de um povo. Estamos falando de África, berço da cultura afro-religiosa brasileira. Estamos falando dos conhecimentos egípcios, Egito fica na África, das grandes construções, dos grandes deuses registrados na história, das escavações e das descobertas. E aqui eu gosto muito dessas escavações. Vocês veem esses jarros de barro, eu também vi em Pompeia, que é Grécia, né, gente? Nos lembra os nossos vasos, né? E alguns desses vasos, na morte dos egípcios, né, dos faraós, eram guardados suas partes dos corpos vitais para a reencarnação da alma. Guardava o sagrado. Percebem a similaridade? E aqui nós estamos entrando numa área que está falando do Egito. Estamos falando de África. Seus vasos de barro, suas pinturas, Nefertiti. E minha tese de mestrado vai falar sobre uma múmia egípcia que está no Rio Grande do Sul, por sinal. Deusa Nimba foi encontrada aqui, no interior do Rio Grande do Sul. Aqui não, estou em África, né, gente, no Brasil. E minha tese vai registrar esse simbolismo e eu falar sobre essa deusa egípcia. Aliás, essa mulher egípcia, essa múmia egípcia, essa múmia africana, perdão, essa múmia africana que corta e continua, mas não corta aí. Essa mulher africana, a deusa Nimba, que foi encontrada no sul do Rio Grande do Sul e que vai estar na minha tese. Mas falando dessa parte da história, depois a gente vê
colocar para vocês como que foi encontrada uma múmia no Rio Grande do Sul, né? Mas o comércio, como vocês veem, como eu falei da máscara lá, o que para nós afro-religiosos brasileiros tem um valor que deveria estar no museu, a gente encontra em venda, né? Foi uma coisa que chocou muito eu e o Miguel, em venda, se está no museu poderia estar, né? Digamos, no biscate. Mas é a preservação da história. Mas isso é para outro vídeo. Segue aí.